Rádio Marginal, a rádio sem filtro. Deixa eu ver aqui. No dia que eu estiver preparada, não estarei fazendo certo. Aí. Olha nós aí. Tamo aí, galera. Mais uma Rádio Marginal. Essa é a sexta, né, Eliane? É a sexta rádio, né? Um mês, é a sexta Rádio Marginal. Tamo online. E hoje o Pedrão não pôde estar presente. Pedrão não pôde estar presente porque o Pedrão tá doente. E aí você sabe que, vocês que conhecem a gente, sabe que a tropa do Mantém. Aqui a gente não deixa a peteca cair jamais. O programa vai continuar sempre vai ter a rádio segunda-feira. Isso é o nosso compromisso. E hoje a gente está com duas convidadas aqui. E a conversa vai ser bacana. E para deixar claro, a Rádio Marginal, a rádio sem filtro. E a fase do Pedrão, né, que não pode faltar, que é o único podcast, né, que não é patrocinado por empresa que precariza trabalhador. Não pode deixar. Ele não tá, eu preciso fazer a vinheta dele. O único podcast que ele não tá. E aí, hoje estamos aqui com a Iris. A Iris veio falar de um assunto que a gente já vem debatendo aqui bastante. Inclusive a gente teve aquela fala do Renato Feder, que tá aí, só vocês procurar aí dos episódios anteriores, sobre acompanhante de autista pode comer alunas, tá ligado? E já aí começa com uma pedrada, né? Obrigada. E aí pode se apresentar a eles. Boa noite, pessoal. Eu sou a Iris, sou uma mulher autista com TDAH, para ajudar a piorar a situação. Não gosto dessa apresentação onde eu digo que eu sou autista, porque eu me enxergo como muitas coisas e essa, para mim, é só mais uma das minhas características. Mas, especialmente no momento onde a gente precisa tanto de conscientização, de falar sobre, nesse momento acho relevante essa informação para a nossa conversa aqui. Então, eu sou a Iris, sou engenheira civil, sou mãe de 3 crianças, sendo 2 delas, como eu, pessoas com deficiência, diversas da minha. O que dá mais trabalho é o que não tem nenhuma deficiência, obviamente, é o que dá mais demanda. E o que mais? Eu sou engenheira civil, sou mãe por adoção, né? A chegada da Eda em 2018 foi um processo de desconstrução e de muito conhecimento, foi tirado da venda, né? A partir do momento que ela chega na minha vida como uma criança negra com deficiência, uma série de coisas, um mundo novo se abre, né? E é um mundo não tão legal quanto eu imaginava, não tão fácil quanto parecia quando eu estava do lado de fora dele, né? E daí do foco da engenharia para cálculo de estruturas e coisas que eu curto, surge a necessidade de falar sobre cidade, sobre mobilidade, sobre direito das pessoas com deficiência. E eu acho que esse é um resumo. Não, que belo resumo. Já com tapão na cara, do jeito que a gente gosta. A gente gosta assim. E pra gente seguir então, Iris, queria começar, você já fez uma bela apresentação. Então, como você falou, e a gente estava até conversando aqui antes, aqui nos bastidores, aqui eu te falei como é que é a minha forma de entrevista, e você já puxou um gancho aí. Como que é, Iris, toda essa questão da sua formação como engenheira civil e a sua atuação de trabalho também, no dia a dia, né? Como é que você atua trabalhando e como que você vê o mundo a partir do que ele te entrega, né? Que a gente sabe, você acabou de falar até de um caso da menina, da sua filha, de como você entrou nesse mundo e viu que está de fora e está de dentro é totalmente diferente. Como é que é estar dentro do mundo sendo dessa forma, na sua questão de trabalho e quando você também fez a sua graduação? Na verdade, a gente não tá, né? A gente pode ser o melhor aluno, ter os melhores resultados, mas ser mulher, ser uma pessoa com deficiência, ser mãe, principalmente de crianças diversas, né? Só ser mulher já resume, mas aí a gente pode botar mais esses pós aí.
a gente não tá, né? E é justamente por isso que eu tô aqui. Independente de mérito, é impossível você se colocar no mercado de trabalho. É óbvio que eu exerço a minha profissão de várias formas, mas da forma tradicional, sabe? Como onde eu provavelmente estaria se eu não fosse quem eu sou e não vivesse a realidade que eu vivo, eu não estou colocada e não me vejo, não tenho essa perspectiva de um dia eu poder ter a paz de saber que eu vou dar conta do que precisa ser feito e que minha família tem a infraestrutura necessária para estar segura, não da forma que isso ocorre hoje. E daí disso, né, surge a necessidade de pensar o que a gente faz, né, além de se indignar e sofrer por essa situação. E como eu disse, é por isso que eu tô aqui hoje, essa necessidade de falar, né, que vocês devem estar pensando, pô, ela é autista aí, falando pra caralho. Falar não é se comunicar, vocês vão ver ao longo desse tempo, mas, né, e perdi o foco. TDAH Feelings, Dori na área. Mas eu acho que você bateu numa tecla muito importante. Até porque a gente está tendo nesse momento, igual você falou, o mercado de trabalho aí, você citou de que não tá, pode ter as melhores notas, a melhor performance e tal. E é isso, a gente vai ter nesse mundo, igual eu como homem preto, e você como mulher e autista, você vai ter essa questão da gente ter que fazer as coisas 10 vezes mais, 20 vezes mais, entende? Para, às vezes, nem ser reconhecido, que foi o que você acabou de dizer. E dentro disso, a gente tem uns caras agora que estão ocupando a estrutura, principalmente esses caras filha da puta, que é capitalista e detém os meios de produção e estão dentro desses lugares. Inclusive, a gente começou falando do Renato Feder, ele era um aqui, ó. Ele faz esses mouse aqui, a empresa dele, Multilaser, e está na Secretaria de Educação, não entende nada de educação, não é professor, não é nada. Só que aí a gente tem essas questões agora dessas pessoas. A gente está com o Nicolas Ferreira agora também na educação, tá ligado? Um bosta, desculpa, tá ligado? Então a gente precisa de professores, de pessoas que entendam do assunto, entende? Acho que o Paulo Freire, Darcy Ribeiro, o Brizolão, os caras devem estar se revirando dentro do caixão, vendo essa situação que a gente está vivendo agora. Eu não sei se dentro do caixão, mas dentro da gente, pelo menos, está, né? Porque a inquietação, ela não para. E é triste você ver que mesmo que a gente pense formas e políticas e estratégias para garantir certos acessos, ainda assim essas grandes massas, né, enquanto a gente não consegue construir um pensamento efetivo e educar a população, elas vão continuar fazendo uso de toda a estratégia que a gente bole para poder continuar no controle do jogo, né? Não há exigência, como você disse, de nenhuma capacitação. Eu, por exemplo, como me apresentei, sou engenheira, posso, no meu ponto de vista, agregar, mas não me encaixo num perfil de situação no local onde estou. Por isso estou hoje em Barra do Piraí, né? Muito bem acolhida, porque eu entendo essa luta como não sendo algo municipal, mas como sendo algo para todo mundo, né? Então essas proposições vão nesse sentido. E aí, eu sei que parece meio desesperador, né? Eu dizer, nossa, mas parece que não tem solução. Tem sim, né? E a solução é a gente insistir, a gente acreditar e a gente parar de fazer escolhas na nossa vida e principalmente política por viabilidade, porque isso é uma escolha altamente, é uma forma de ingerir altamente excludente. O que eu quero dizer com isso, né? Você vai ter a implementação de umas lâmpadas e aí você olha, né? A gente vamos pensar de uma forma, né, sem botar todos os pingos na história, né? Mas você olha e pensa, se eu levar para aquele bairro afastado não tem infraestrutura necessária, eu coloco lá. Na hora que você vai decidir sobre uma escolha da tua vida, você está às vezes entre o teu sonho e entre uma coisa que você sabe que é um caminho seguro e você precisa sobreviver e você vai seguir no caminho seguro. Quando a gente está na hora de escolher essas pessoas que vão estar lá e que vão nos representar, a gente olha para pessoas que às vezes têm muito mais competência e diz, eu não vou votar nessa pessoa apesar de me identificar, porque ela não tem chances. E realmente essa pessoa não tem chances enquanto as pessoas não pararem de fazer escolhas por viabilidade, sim, por propósito e por entender a necessidade. Então, por exemplo, lá em Volta Redonda, como retrato, a gente tem 21 cadeiras, todas ocupadas por homens. Eu adoro o fato
da pessoa que representa as mulheres ser um homem barbudo. Braço, não vou citar seu nome. E quando você está nesses espaços, né, de construção e que você busca, você não tem esse acesso, enfim. Mas eu acredito. Eu resolvi acreditar em meio à dor e desespero de olhar e pensar que não tinha jeito. Eu resolvi acreditar e tentar e lutar mais uma vez. Eu acho que a gente pode. Mesmo que eu acredito pouco. que isso, né, isso aqui que a gente está fazendo aqui, a própria proposta da rádio é essa, porque a gente criou a rádio no intuito de a gente dar vozes mesmo à população, às pessoas que realmente estão no cotidiano e vivem o cotidiano, onde que essas outras rádios, como tem essa brincadeira que o Pedro fala daqui do único podcast não ser apoiado por empresa que precariza trabalhador, e isso é real. Porque, tipo assim, esses outros meios de comunicação estão totalmente corrompidos por poderes econômicos e por interesses pessoais, entende? Não em realmente levar a informação, que é o que deveria ser feito, levar a comunicação às pessoas verdadeira. É só um jogo de interesse e eu ganho aqui, e aí eu faço uma propaganda sua, e aí eu trago o político que eu vou botar lá e vai me favorecer. Então, os meios de comunicação estão todos cooptados, entende? A gente vê isso de fora, mas quando a gente vive é diferente, né? E eu acho que até pelas minhas questões que dizem respeito ao autismo, às vezes falta um pouco dessa malandragem, né? E dói muito perceber quando essas coisas rolam. Porque na minha cabeça, o fato de eu ser uma pessoa que vive a realidade, que entende, que está sempre disponível para acolher, para ouvir, para ajudar a todo mundo que é da pauta, que é da causa. Eu ser uma pessoa que tem a formação necessária para desempenhar e que, além disso, faz uma formação política para poder ter as chances. E, no final das contas, você pensa assim, pô, as pessoas elas vão ver o teu esforço, elas vão acreditar porque é bom para elas, e elas não são capazes de abraçar, porque é justamente o que você tem de volta, né? O que você vai me trazer de vantagem, né, nessa situação. Então, é muito difícil você fazer essa construção sozinho, e é muito bom estar aqui e ver que não estou sozinha. Né? Que mesmo que não lá, a gente está junto e muito perto, e que, enfim, eu acho que... eu acho que aquilo que você procura é o que procura você também, tá ligado? Acho que em algum momento da vida você vai estar lutando ali. Eu acho que tem um momento, isso é até uma questão até mais espiritual, que é tipo assim, você vai estar ali passando alguns perrengues sozinho mesmo, até para o seu fortalecimento, mas em algum momento você vai encontrar com pessoas que estão naquela mesma luta ali, e você vai ver, aquilo vai te retornar para você que ainda há. Então tem essa frase, né? Aquilo que você procura também está procurando você. Eu acredito muito que a gente vai, né, nessa coisa da atração, de que a gente vai atrair muito do que a gente está mandando, né? E eu te confesso que, assim, é uma semana difícil, né? É uma semana de conscientização sobre autismo, com várias políticas voltadas, anos de luta e de busca de espaço de fala sem essa construção. Mas eu nem tinha me parado para sofrer sobre isso, sabe? Não deu tempo. E daí, ontem, enfim, as coisas da vida, né, que a gente passa por várias situações. E daí hoje eu recebi esse convite. E só depois eu fui me tocar, eu falei, cara, eu vou lá para Barra do Piraí conhecer pessoas que são amigos de amigos e que parecem fazer um trabalho muito legal, stalkeei vocês, vi sobre a proposta, me admirou muito o trabalho que vocês vêm construindo, e eu falei, pô, eu devia estar aqui. Não, eu não devia estar aqui, porque para eu estar lá, eu teria que estar fazendo as coisas do jeito que são feitas lá, e eu não concordo como as coisas são feitas, eu não estou de acordo, eu não compactuo, e eu não vou usar desses espaços ou de formas de ser quem eu não sou para ocupar esse espaço, né? A gente é um ator político, mas precisa ser de verdade. E é isso, o sistema todo, ele age de uma forma onde que ele vai te deixar subserviente para você poder ter o mínimo. Ele trabalha exatamente dessa forma, com migalhas. Então, para você ter, você precisa se abdicar de uma série de coisas para você poder estar lá, entende? E aí foi isso. Tipo assim, eu tem uma brincadeira que a gente fala, que eu me coloquei já há muito tempo, isso já tem bastante tempo,
como inimigo mesmo da instituição e não frequenta as instituições. E aí a gente brinca com isso, que eu vim construindo uma parada independente. Eu queimei minha carteira azul, e aí, eu não fui. E aí quando eu falei que não ia votar, eu também falei que não ia ter que pagar nada, porque se eu não quero votar, é meu direito de não votar, eu não tenho que pagar nada. Entende? Eu não quero votar, não fui votar, se quiser na outra eu voto. É meu direito, não tem que pagar. Entende? E aí eu falei, não vou pagar também e deixa eles aí. E aí, dentro dessa brincadeira, eu vim tendo essa caminhada e trabalhando a maior parte das vezes informalmente e tal, até por conta de realmente não conseguir corroborar com isso que a gente está brincando aqui, essa brincadeira, mas isso é real, de não conseguir corroborar, de ter que agir de certas formas para mim poder ocupar o espaço, entende? Um espaço que é nosso. Entende? É um espaço que é nosso, né? Porque a gente não está nesses espaços, né? E é muito difícil na contramão. Entende? É difícil. Completamente. É isso. E aí a gente entra. Mas aí, voltando um pouquinho atrás, você falou sobre a palavra viabilizar. Eu gostei disso, porque é uma forma que eu enxergo também. Você falou da conscientização. Eu odeio essa questão de conscientização, porque tipo assim, toda vez que a gente chega na semana da consciência negra, aí é onde que todo mundo quer fazer as coisas, onde que todo mundo quer conscientizar todo mundo, onde que todo mundo quer trazer coisas. Só que aí quando termina um mês, ninguém tá lembrando mais de porra nenhuma, tá ligado? Ninguém tá ligando mais pra porra nenhuma. Entende? Então eu odeio esse bagulho de conscientização, desculpa. Mas porque as pessoas agem dessa forma. Calhou da gente estar aqui hoje e ser o dia. Porque a gente já estava em aberto, né? Só que a gente estava... A Eliane já tinha mandado mensagem para umas outras pessoas e tal. Porque a gente já estava na procura porque rolou essa abertura dessa pauta. E aí a gente está vindo trocando. É o mês inteiro agora, né? E aí a gente estava batendo em cima de várias coisas que estavam... Entende? Até chegar o convite de você estar aqui. A gente já estava trocando essas ideias aqui em vários podcasts, batendo em cima dessa tecla. E toda vez que a gente estava trocando aqui, aí a gente caía na... E aí calhou de ser o dia do autismo, amanhã mundial, e hoje a gente tem a rádio, e aí está acontecendo essa entrevista aqui. Está acontecendo o que precisa, né? Mesmo que a gente não entenda e às vezes surte no meio do processo. Eu vejo isso como provavelmente um divisor para a gente, para que a gente possa ter mais voz e levar as coisas daqui para frente. Quando você fala de viabilizar, né, da viabilidade da sua revolta em relação à conscientização, eu fico muito puta sobre isso. Mas eu vou te dizer uma parada que eu aprendi recentemente. Quando eu olho para o mundo, e aí você perguntou como é ser eu, né? Quando eu olho para o mundo, as pessoas me olham de fora e elas falam, nossa, Elis, você faz muita coisa, quem faz muita coisa não faz nada. E um monte de histórias, né, que eu consegui deixar para trás, entender que eu sou e eu funciono do meu jeito e está tudo bem. O importante é que funcione. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu olho para o macro, né, do que eu anseio promover de mudança e do que eu acho que é um caminho bom e fundamentado no que a gente tem de informação hoje para poder construir uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, mais rica. E eu pensava nessa questão das políticas de conscientização, isso me trazia muita revolta, porque para mim parecia um grande pão e circo, né? E nesse processo de estudar, de aprender e de pensar, e aí quando eu fui refletir, né, sobre essa questão, que agora a gente está com a conscientização do autismo, eu vou terminar um pensamento, um por vez, Dori. Põe a Dori depois. Quando a gente pensa quando eu penso nessa questão da conscientização, me gerava essa grande revolta, e aí eu comecei a ouvir coisas tipo, mas tem muita coisa para o autista, né? Porque meu questionamento, eu posso falar sobre isso depois, né? Mas tem muita coisa para o autista porque ninguém sabe sobre as outras deficiências. Eu falei, parei. Eu falei, cara, a gente não tem um monte de datas de conscientização que tem para autismo e para outras pautas, para pautas que são igualmente necessárias. Eu olhei para aquilo ali para poder pensar sobre aquilo e todas as pautas e projetos que eu já tenho de anos de estudo, e para mim aquilo parecia tão pequeno. Para mim, parecia muito pouco. Eu pensei, de início, se eu tiver a pobreza de espírito minha mesmo, de pensar, isso é tão pouco. E aí, depois, quando eu fui ver, eu falei, cara, é pouco porque eu almejo.
Mas para as pessoas que não têm nada, Já é um começo. que seja um dia para se falar sobre isso. E é o caminho que eu acredito ser o mais efetivo, não. Mas se é o caminho que está funcionando, vamos fazer todo mundo percorrer ele igual. É o que tem. Entendeu? A questão disso é virar um comércio. A data e o mês. Entende? É o que eu critico às vezes na conscientização. Porque, tipo assim, se a gente parar para pensar, a consciência nunca teve, né? Tanto que a gente está tendo aqui, tá ligado? Então, eu acho que a consciência ela ainda tá vindo, entendeu? Acho que ela tá caminhando, não sei, ela tá por aí. Mas ainda não se há consciência. Então, acho que por isso o dia de falar. E nesse mês, onde que agora entra, as marcas e empresas utilizam disso para comercializar e ganhar dinheiro em cima do mês. Mas é a mesma coisa com o desenvolvimento de políticas públicas. O que acontece com o autismo, né? Vamos situar. A gente tinha as pessoas com deficiência, teve toda essa questão do atraso, né, de como aconteceram as coisas, da convenção, da legislação, estatuto da pessoa com deficiência, as leis e tudo mais. E aí a gente tinha os autistas, né? Os autistas, apesar de muitas comorbidades, independente de grau, depois eu posso xingar as pessoas sobre isso, eles não tinham direitos, né? Nós somos pessoas com transtorno, não tinham direito de equiparação. Na época eu não era autista, tá? Então, não tinham direito de... que o diagnóstico foi depois. Então, aí tá tudo certo. No tempo lá, eu realmente não era. Não tinha esse direito de equiparação, de acesso e direitos às pessoas com deficiência. Daí, luta, força, movimentos e conquista. Agora, nós autistas temos os mesmos direitos que as pessoas com deficiência. A partir disso, o que a gente faz, né? Com isso? A gente começa a criar políticas para autistas. Nós, enquanto autistas, queríamos ter os mesmos direitos que as pessoas com deficiência. A partir do momento que galgamos esse degrau, a gente passa a promover políticas segregacionistas exclusivas para os autistas. E por que é crescente? Porque é justamente isso que você falou, é midiático, traz a atenção, né? Uma forma, mas te digo mais uma vez, a gente tem que usar as ferramentas que eles usam para poder jogar o mesmo jogo que eles, com a nossa verdade, com os nossos valores. E eu acho que essa é uma ferramenta. Essa é uma ferramenta, só que é uma ferramenta agora nossa mesmo, para a gente falar o que a gente quiser. Sim. E passar a verdade sobre a situação, inclusive essa que vocês usam as coisas para medializar e fazer dinheiro. Eu não, você não. Você que eu digo as empresas e o comércio, desculpa se ficou. Eu tô zoando, não é pra zoar, pô. Tá pagando calcinha. Não, então você me zoou. Sem eu perceber. É a mesma cara pra contar piadas. Você me zoou, não, eu caí. Ainda bem que eu te avisei, né? Senão ia passar. Senão eu ia seguir aqui e falei, caramba, viajei, você me sacaneou. E aí, tipo assim, na sequência, você falou de novo, quero bater de novo sobre a viabilização. Você, tocou num ponto que esse ponto de, tipo assim, essa questão que a gente tratou de novo, de criar a segregação. Estava conversando com a Eliane, e aí a gente estava falando sobre questões de pauta identitária. Que aí, tipo assim, eu não gosto muito daquelas conversas onde que acontece. Eu acho que é importante, nisso. Só que é o que eu te falei. Eu acho que a gente tem que chegar a um degrau acima agora. Você acabou de falar isso e eu acredito realmente nisso. E eu falo pra Eliane, Eliane, eu acho que a gente ficar sentando, cara, para ficar chorando, desculpa utilizar, mas é entre eu e você que tem a questão, ficar chorando, tipo assim, de coisas que a gente tem que criar agora coisas que vão ser efetivas, onde a gente vai realizar um trabalho e a gente vai começar a fazer mudança, entende? A gente vai, tipo assim, não, beleza, vamos sentar aqui, beleza, a gente tá cheio de problema, eu tô com problema, você tá todo mundo com problema, mas tipo assim, vamos na solução, vamos ver qual trabalho a gente pode começar construir junto pra gente, entende? Pra gente começar a se movimentar. E aí eu acho que é isso. Desculpa até se eu expressei alguma coisa mal, mas para a gente... parar de fogo no cu, né? Entende?
Não, é É porque essa parada não. algumas frases, é que algumas frases algumas palavras me incomodam, que é coisas que ele usam, né? Que a pessoa tá chorando, que a pessoa tá apaga, a pessoa tá isso, entende? Aí, quando eu falo, eu sempre friso, porque não é isso, é só uma forma que eu mas ficou bem claro. Chama. Mas é até essa questão, né, do receio que a gente acaba criando dessa barreira, né? As pessoas, eu estava conversando com uma professora, né, que é minha mentora, orientadora e tudo mais, e a gente estava falando sobre, eu estava falando com ela sobre, o que a gente estava falando mesmo? Estava falando sobre essa questão da gente começar a criar, se formar grupos e começar a criar mesmo resoluções. E aí eu ia dizer sobre essa questão das barreiras da comunicação, que às vezes a gente acaba, essas políticas, né, essas estratégias acabam impondo, né? Eu sou Iris e gosto de ser tratada como Iris. Nem sempre entendo as piadas, mas as que eu entendo eu gosto de rir também. E eu acho que fazer... Tipo, a gente tá aqui, certo? Eu sou uma mulher, uma pessoa... Tipo, foda-se, entendeu? A gente tá aqui de igual para igual e tá tudo bem a gente falar do jeito que a gente quiser um com o outro. Quando a gente vai se referir, né, a gente vai se referir a uma pessoa com deficiência. Aí sim, o respeito, o pudor, o cuidado com o que a gente fala para não violar o espaço do outro. Mas entre a gente, depois eu vou te mandar um Instagram do cara muito sinistro. Não, mas isso da fala não foi por conta entre a gente, não. É porque, tá ligado? Esses filha da puta que fica atacando mas nós. Mas é isso que eu tô falando, que eu, enquanto pessoa com deficiência... Tá ligado? Eles ficam utilizando desse discurso. Tratada como todo mundo e a gente quer ser mais do mesmo, a gente não quer, pelo menos eu não quero ser. É porque, tipo, eu sempre friso, porque senão um cara desse pode cortar, pegar um recorte da minha fala, eu falando aqui, tá falando, lá, o cara tá falando. Metade da sua e dois. Isso daí, entendeu? E aí eu sempre friso, mas tipo assim, você vai ter que cortar tudo agora, porque, tá ligado? Só tem gosto. Eu tenho que cortar tudo. Deu ruim, gente. Desculpa, pessoal do jurídico aí. Desculpa os haters de plantão. E aí, o que acontece? Que nem tem direito à defensoria pública. Deu ruim, galera. Alguém contribui aí. Tem Pix solidário para podcast capitalista aqui? E pode me processar, que eu tenho dinheiro pra... Não tem dinheiro para pagar. Mas eu acho que a gente está trazendo aqui são nossas vivências, nossas experiências, nossas realidades. E a gente pode falar delas como a gente bem entender, né? E eu acho que falta muito disso, né? De botar a gente como gente, porque a gente é gente como gente. Eu tenho esse senso de humor fantástico. Eu sou ótima fazendo piadas que ninguém entende, como acabou de acontecer. E aí, antes a gente estava falando sobre autismo, né, galera? Mas acho que ainda está nisso. Acho que é isso que você acabou, essa brincadeira toda que a gente fez aqui, ainda está sobre a questão de viabilizar. Porque é uma coisa que a gente tem que tratar de geral. Entende? A gente precisa, as políticas públicas, antes que eu te falei, a gente precisa criar resoluções de modo geral. Não aonde que você falou, você bateu na tecla, onde que a gente realmente já chega ali e já cria a própria segregação, entende, dentro da situação. Eu acho que é isso. Ver. Só que aí tem essa questão. As pessoas que estão lá não são pessoas capacitadas. É por isso que a gente vai tirar todo mundo de lá e ocupar cadeira por cadeira. É nessa fé, decidindo acreditar nisso que a gente vai, uma por vez, né? A gente tem hoje na Câmara lá de Volta Redonda uma cadeira muito forte, aliada, e ano que vem certamente teremos mais, apesar da descredibilização. E mesmo que seja uma por vez, eu acredito ainda. Preciso acreditar para ter força para continuar lutando e buscando construir essas coisas. Preciso acreditar. E grupos, né? Uma parada que eu venho falando aqui muito aqui, Iris, sobre a gente voltar a montar grupos de sociedade civil, de sociedade organizada. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou cortar geral agora. Agora é minha vez de mostrar a realidade para você. Vai lá. Tá pronto? Tô. Você vai estudar, né? Aí te dizem assim, não, porque você tem uma pauta, né? Você vai estudar uma formação política, alguma coisa que você tem uma pauta, você procura as pessoas da sua pauta, as pessoas que vão ser beneficiadas com isso, para poder apoiar. É muito fácil, dependendo de qual for a tua pauta. Na minha pauta está todo mundo fudido. Entendeu? Como é que eu vou pedir para a pessoa que está sobrevivendo com o VPC e que está vivendo situação de miserabilidade, tem pessoas super competentes
potências que eu conheço que, Iris, ou eu me dedico a isso, ou eu como. Eu estou numa situação hoje de muito privilégio, né, de poder me engajar e lutar por isso. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, ao mesmo tempo que há a frustração de você não receber esse apoio, a gente tem esse entendimento de aonde essas pessoas estão, quais são as condições que elas têm para serem agentes de mudança, né? E aí, se a gente não consegue despertar as outras pessoas, que não são as pessoas que estão sendo afogadas nesse sistema, né? São os pares e tudo que você sabe, eu sei, e vocês também sabem, acredito eu, se não estariam aqui ouvindo até agora, né? Como que a gente pede para essas pessoas e como que a gente desperta as outras, né? A esse senso de que é o bem coletivo. Eu sempre falo que quando a gente não cuida bem de quem mais precisa, a gente não cuida bem de ninguém. Porque quando você cuida bem de quem mais precisa, de quem mais tem especificidade, mais recursos, mais ferramentas você desenvolveu para ser melhor. Eu, como mãe, né, eu era uma mãe para os meninos e tudo que eu tive que passar no processo da maternidade depois da chegada da Eda me transformou em outra mãe. A necessidade de várias coisas que não eram naturais para mim no cuidado, do contato e de todas essas coisas que acabaram se tornando inevitáveis, porque você pensa assim, para mim não era natural, né? Falam assim, uma amiga falou para mim esses dias que ela estava reclamando da vida, que ela não é um robô, porque para mim tem uma lógica muito simples de resolver as coisas, né? Mas já voltando ao assunto, quando a gente pensa nessa, tava viajando, tá vendo? Nem sabe onde não, tá dentro nisso. Mas porque lembrei. Nesse processo da maternidade da Eda, né, essa questão toda do sensorial, de como eu fui criada, de como eu funciono, eu era uma mãe para os meninos. A partir do momento que ela chega, os meninos chegaram maiores, com 6 e 9 anos, né? A Eda chegou com 1 ano e 3 meses. Não pelo fato dela só ser pequena, né? Porque os meninos até certo ponto precisaram, mas a Eda precisava desse contato o tempo todo, porque ela é fisicamente completamente dependente até hoje. Então, a forma que eu tive que construir o cuidado com ela me fez uma pessoa mais afetiva, carinhosa e fisicamente presente com os meus 2 outros filhos. E é nisso que eu acredito, que quando a gente pensa em soluções que contemplem quem mais precisa, a gente está contemplando todo mundo, sabe? E aí, sobre a viabilidade, eu não sei, você já perguntou 30 vezes, eu ainda não entendi. Não, mas ainda tá dentro. Tipo assim, foi 3 perguntas, mas, entende? Foi 3 para cada uma ali. E eu acho que dentro disso que você falou, é trazer esses grupos, e dentro desses grupos, a equipe da Terça do Rap é uma parada muito louca. Eu já estou escrevendo meu rap. Tá, Você isso. vai ter que me dar uma consultoria. Não, eu gravo, a gente vai gravar. Pra amanhã, deu ruim. E aí o que acontece? A galera, cada um tem uma especialidade única e uma forma única também. Ninguém, não tem um que é igual a ninguém. Todo mundo, cada um é um. E eu acredito nisso como organização de sociedade civil. E dentro disso a gente ouvir as propostas de todos, assim que a gente se organiza lá. E aí a gente chega num bem comum do grupo em geral. Então, acho que a sociedade civil, ela não... Tipo assim, acho que é importante ter instituições e organizações não governamentais que têm um trabalho específico, entende? Mas eu acho que é isso. Eu acredito em grupos de sociedade civil diversos, onde a gente vai tratar de diversas pautas ali dentro e vamos tratar aquilo... Da forma que deveria ter sido tratado, de forma em geral, coletiva. Porque a gente acaba criando vários grupos de polarização e segregação, né? Essa é a realidade atual. E até esses grupos, muitas vezes, já pré-estabelecidos, a dificuldade que você tem de acessá-los, né? Então, eu também acredito muito nessas construções colaborativas. Quando a gente vai fazer essas questões todas de planejamento, informação, você tem que fazer uma pauta, cara, não tem como você fazer uma coisa para uma pessoa, você faz uma coisa boa, ela é para todo mundo. E aí fala assim, você tem que falar, você tem que falar onde estão as pessoas com deficiência, você tem que falar para as pessoas com deficiência. Não, eu tenho que falar para todo mundo, porque senão eu estou fazendo o que eu mais critico, é a política de segregação. A conscientização, ela vem, entende? Em geral. E por mais que a gente esteja fazendo tudo isso, né, a gente precisa que as pessoas que tenham a paciência de me ouvir falando eternamente no seu ouvido. Foi uma piada de novo, por favor?
Então. A gente precisa que essas pessoas, elas, nesse ano, né, elas se identifiquem e que elas procurem estar presente nas escolhas que elas vão fazer para que o que a gente constrói do lado de fora seja efetivo, né? Que a gente consiga trazer um pouco dessa reflexão de que não eu ou você ou fulano ou ciclano, mas de a gente olhar e pensar, não dá para ser do jeito que está, como que a gente só muda isso através de cada um, né? É isso que eu acredito, é isso daí mesmo. Tipo assim, mas dentro disso, se a gente estiver dentro da nossa sociedade, e igual eu te falei, a gente começa a se organizar de uma forma onde que cada um tem as suas especialidades e todo mundo vai interagir com todos e a gente vai em busca de uma pauta comum. Só que dentro disso, eu acho que isso, no final, é muito mais efetivo, e é o que tem acontecido com a gente, porque, Iris, cada um tem suas habilidades e nem todos vão atuar naquele exato momento, entende? Tem aquele cara que é aquele cara de briga, o cara que vai brigar, tem o cara que é para destruir, tem o cara que é para conversar, tem o cara, entende? Então cada um tem uma função, e se a gente está num grupo organizado, a gente consegue realmente chegar onde que a gente quer, porque a gente vai ter pessoas específicas para cada determinado momento. Sobre usar as potencialidades de cada um, né? Exatamente. Entendeu? E aí eu vou, beleza, tem o cara pra brigar, vai lá. E vai lá, que o cara vai brigar lá, vai abrir o caminho, vai pá, agora tipo assim, agora... Aí depois vocês deixam o cara lá sozinho, que sou eu. A pessoa vai lá, briga, mas... E aí entra a galera que conversa, a galera pá, e aí explica, fala, não, o cara tá nervoso, o amigo tá nervoso lá, por conta disso e disse, entendeu? Pô, vocês, entende? A gente tá aqui querendo conversar, vocês ficam nessa, e aí, entende? Aí se tiver que brigar de novo, aí eu chamo o cara que briga de novo, entende? Combinado de pai e mãe, né, professor, pelo menos agora você é a macia que eu briguei demais, né, com os meus alunos, você está dando mole demais aí, porque eu faço essa orientação. Mas amanhã, a gente falou de viabilidade, pode falar mais, mas amanhã de conscientização mundial sobre autismo. De outra coisa. E eu não posso não falar sobre isso, porque é importante, né, por mais que a gente tenha os nossos entendimentos a respeito de tudo que cerca, eu não posso negar o privilégio que eu tenho de falar por pessoas como eu, né? E de dividir um pouco, não sei se as pessoas têm essa expectativa, não sei quem está por aí nos assistindo, grita eu, mas eu não vou ouvir, né? Mas eu sempre falo, né, desse espaço e da voz e dessa escuta enquanto pessoa mesmo, né, e do que você vive, e aí, porque a gente não pode perder o foco, Dória. Nunca, jamais perdeu o foco. Mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso que você falou. O que eu quis dizer sobre a questão da conscientização era muito mais por conta que tem a conscientização que eu participo também, que é da consciência negra, na época. E aí, o que eu critico muito dentro das conscientizações é isso, da gente fazer a conscientização um ano todo. Entende? Um ano todo e tomar muito cuidado também com essas questões das marcas, entende? Toda essa questão mais midiática. Mas se você tiver que ganhar um dinheiro, vai lá, ganha um dinheiro. Você já, às vezes a pessoa está apertada, pá, vai lá. É um mês, ganha uma grana, vai. Mesma coisa eu falo pra galera preta, se te chamou, vai lá, mano, ganha uma grana mesmo e tal. Mas muito mais em você. Acho que isso, quando eu falo, para manter muito mais em você, que tipo, entende? Às vezes não era aquilo, mas foi meu momento ali, eu utilizei daquilo ali também, porque a gente precisa também comer e pagar a conta. Morou? E é o que eu te falei, né? Enquanto a gente, por mais que a gente tenha entendimentos e valores, a gente não pode deixar de usar as ferramentas que a gente tem disponíveis para poder ocupar o espaço que é nosso, né? Enquanto a gente fica brigando, às vezes, com barreiras que são nossas, às vezes, a gente acaba não conseguindo romper, né? E eles estão fazendo como estão fazendo, estão ocupando, estão decidindo pela gente, e a gente está só do outro lado como espectador, né? Então, qual é o jogo que a gente precisa jogar para poder estar lá? Mas não é para estar lá e fazer o mesmo que eles, obviamente, né? Então, acho que esse é o cuidado. E fazer a construção que é necessária. Mas eu até pela rigidez cognitiva do autismo, por muito tempo eu fiquei, cara, mas eu tenho que fazer as coisas do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho certo, do jeito que eu penso. Mas até você entender que as outras pessoas não estão dentro da sua cabeça, que nem todo mundo vai conseguir entender a conversa
que a gente está tendo com a mesma facilidade, ou vai ter esse tempo para poder estar aqui ouvindo tudo isso, né? Mas, não sei, perdi o foco, Dória. Não, isso aí... Vai dar muitos memes. Quero memes. Não, mas acho que você respondeu. Responde o quê? Respondeu a questão de você entregar e usar os artifícios que tem dentro do jogo a favor. Acho que é isso. Agora eu vou te fazer outra, então vamos sair da viabilização. Pode voltar depois. Tipo assim, qual foi as maiores dificuldades assim que você teve quando você começou a cursar a sua formação? O que você acha que foi muito ruim e coisas que deviam melhorar para atender melhor? Acho que isso... Enquanto autista na escola. Isso. Eu vou resumir, né? Eu sou fruto de uma gravidez na adolescência, minha mãe com 17 anos, vindo do Nordeste, né? Importada para cá, ser uma infraestrutura familiar, sozinha. E aí eu venho para o mundo, né? Estrelar e dar trabalho. Logo depois, 3 anos e meio depois, chegou meu irmão Iago, te amo, mas ele infernizou o meu juízo. E ainda inferniza. Mas voltando ao foco, esquece o Iago. Quando a gente vai para a escola, né, eu nunca tive barreiras de aprendizado, muito pelo contrário, eu geralmente pegava as coisas muito rápido. Então eu entrei um ano atrasada, porque como bom genitor, né, eu tenho um pai, que é o pai do meu irmão Iago, e eu tenho um genitor, só para contextualizar. E aí, como um bom genitor, ele não cumpria com a parte dele, meu pai me assumiu, né, quando eu tinha 3 meses, eu tinha 3 meses de nascida, já paquerava minha mãe, mais moscou, né. E aí eu tinha que vir do jeito que tinha que vir para a vida dele, para que as nossas histórias fossem transformadas como foram, né? Para que eu conhecesse o amor que hoje eu sou capaz de dar para os meus filhos, que as pessoas levam com muita grandiosidade. Mas voltando ao foco da escola. E aí quando a gente chega na escola, eu faço um primeiro ano e aí me pulam para a alfabetização. Eu lembro muito do jardim dos cheiros e dos barulhos. Eu lembro muito dos cheiros dos barulhos e eu consigo sentir o cheiro até hoje, se tiver o mesmo som, a mesma música, porque era algo que me tocava muito. Então eu tive esse primeiro ano no jardim, né, assim, o único ano que seria no jardim, fui para o processo de alfabetização. Quando eu chego na alfabetização, eu tinha barreiras de aprendizado, mas tinha todas as questões que dizem respeito ao autismo. Então eu tinha muita dificuldade de lidar com barulho, com os estímulos, de socializar e todas essas coisas. E agora eu sou um exemplo de ser humano alta performance depois de muita terapia. E aí a professora, ela, né, mãe, desculpa, tem que contar a verdade. Chama a minha mãe, que era uma mulher jovem, extremamente sobrecarregada, uma realidade, né, lá em São Gonçalo, Jardim Catarina, e galera, se não der certo aqui eu volto para aí. Brincadeira, mas se vocês pedirem muito, quem sabe. Voltando. E aí, essa professora, ela chama minha mãe para dizer sobre os meus comportamentos, sobre a minha dificuldade de socializar. E hoje eu posso dizer desse jeito, mas na época eu não entendia assim. E aí minha mãe, meu irmão, cara, ele é um filho maravilhoso, ele é um irmão maravilhoso, mas ele sempre foi muito terrível. Ele falava português e palavrão, mas a primeira língua dele era palavrão, entendeu? E quando minha mãe chega na escola, na dinâmica de vida dela, e a professora traz isso, ela pergunta. Eu lembro dessa frase, que eu pensei assim, quando a professora chamou minha mãe, eu pensei assim, graças a Deus, vão me tirar desse inferno, eu não aguento mais isso, vão me pular pra onde agora, sabe? Porque da primeiro momento que eu tive, né, nos anos iniciais, eu fui pra um lugar muito pior, né? Pelo menos antes só tinha o cheiro do lanchinho e a música irritante, do que eu me lembre. E aí eu pensei assim, nossa, vai dar bom, né? Graças a Deus, vou sair daqui. E aí eu lembro da minha mãe perguntar assim, ela tá tendo dificuldade de aprender? Aí a professora falou, não, a Iris é inteligentíssima, ela acompanha super, mas ela termina as tarefas delas e ela deita, ela esconde a cabeça, ela não socializa, ela não interage, não sei o que. Aí ela falou assim, então, é que eu vou ter que ir lá em cima, que Iago, você conhece Iago? Então, também me chamaram aqui. Se ela tiver alguma dificuldade para aprender, você me chama. E assim, a realidade, cara, que a gente sabe que perdure, não é por falta de afeto, por falta de interesse, por falta de condições e de acesso. Eu não tinha um diagnóstico. Eu sempre fui muito estranha, né? Eu sempre fui muito diferente, mas como eu não tinha barreiras de aprendizado, estava tudo bem, né? Você ser esquisito. E o meu irmão já enfrentava essas barreiras de aprendizado, de comportamento. Então isso foi passando, né? E eu sempre tive o que dizem às vezes que o autista ele não tem empatia, né? Eu sempre tive muita empatia, muito dessa noção. Então eu sempre
procurei fazer tudo que eu podia para poder não onerar mais a minha realidade familiar, de correr atrás. E essa percepção e essa necessidade me fez desenvolver muitas coisas ao longo do tempo, né? Que é quando você está ali no fundo, você não tem como descer mais, né? E apesar de todas as barreiras, eu tive muita sorte ao longo da minha jornada de ter ótimas influências, que, né, a gente estava conversando antes sobre o papel da Eliane na educação, e eu tive ótimos educadores. Mas o processo da vida escolar, como todo, foi terrível, era briga, soco. Aí era o dia que a gente ia para a secretaria porque eu tinha batido no filho da diretora, ele ia ficar de castigo e eu me safava. Enfim, mas ele que aprontava, ele batia nas meninas. Ele implicava e me batia, aí estava tudo certo. Aí ele começou a bater nas outras meninas, aí não ficou muito bom. Aí depois ele parou de bater em todo mundo. Enfim, mas não era uma coisa saudável e eu conseguia aprender, sentia muito tédio, fazia o que precisava ser feito. Mas eu sempre tive interesse de aprender várias coisas e nisso eu ficava gastando energia aprendendo várias coisas que eu queria. E aí o processo escolar não foi fácil, mas ele exigia muito menos disciplina e função executiva, para a gente entender. E quando a gente sai desse processo escolar, que durante a vida escolar as minhas maiores barreiras eram cumprir prazos, mas como a maior parte das notas eram compostas por avaliação, prova e tudo mais, eu conseguia ir, mesmo que eu não tivesse lembrado de levar os cadernos, mesmo que eu não tivesse ido às aulas, eu conseguia passar. E por verem essa diferença, apesar de não ter o diagnóstico, sempre me ajudaram de diversas formas, não da forma tradicional que talvez as pessoas esperem, né? Mas eu sempre tive auxílios ao longo da minha vida desses profissionais que tinham essa sensibilidade. Tanto que quando eu terminei o ensino médio, eu reprovei em matemática, porque eu não ia na aula do professor. Eu tenho muita rigidez, mas na época era muito mais difícil, não tinha a capacidade que eu tenho hoje de elaborar essas coisas. E ele era muito grosseiro, ele não era uma pessoa legal, eu simplesmente já sabia a matéria, eu falei, não vou, e não fui, e reprovei em matemática.